toda vez que tem um respiro desse, que eu posso falar sobre dramaturgia, que eu posso falar sobre teatro, é como se eu emergisse das cinzas de rascunhos de textos publicitários e respirasse um pouquinho. Então, isso é muito bom. Sei. Já Vocês estamos estão ao ao vivo. vivo, Milena, estamos? Gente, boa noite, muito obrigada pela presença de todos vocês, tá? Hoje a gente apresentou o Circo de Baratas e vamos ter o prazer de conversar com o autor do texto, Tarcísio Dalpra Júnior, e com o escritor Fernando Bonassi, tá? Eu queria pedir para vocês todas as perguntas, colocações que vocês queiram fazer, escreve no chat, tá? E que a Thelma, atriz também da Companhia Letras em Cena, vai encaminhar as questões de vocês. Amanhã, queria convidá-los para assistir a peça também Cornucópias da Fortuna, tá? E para, no fim do mês, dias 20, 21 e 22, assistir a leitura dramática de Bola de Sonhos. Toda essa programação vocês acessam pelo canal da Companhia Letras em Cena no YouTube, tá? Então, boa noite. Tarcísio, você pode começar falando um pouco sobre a peça, sobre o respiro da dramaturgia na sua vida, tá? E depois a gente passa para o Bonassi para ele fazer algumas considerações sobre a peça e a gente abre para a participação de vocês, tá? Vamos lá, vou emendar de onde eu estava na nossa conversa em off aqui. Primeiro, Mas eles ouviram o início, você tem que começar de novo. saudações a todo mundo que está aí. De novo, meus agradecimentos à Graça, à equipe toda da Companhia Letras em Cena. Né? Estava falando de como é bom eu, né, que não tenho um dia a dia na dramaturgia, né? Fiz teatro, me desvinculei ao hábito teatral já tem mais de 10 anos aí, né? Mas mesmo assim nunca foi o meu caminho central. E como é bom ver de novo, conversar sobre teatro, falar sobre teatro, e melhor ainda, né, quando a pauta é um texto teu escrito há algum tempo atrás, e que ressurge hoje com uma força muito legal, né? Estava falando que eu sou redator publicitário, né? Na verdade, eu sou dono de uma agência de publicidade aqui em Juiz de Fora, e que cada texto publicitário, cada criação publicitária, cada narrativa publicitária que sai, né, do meu dia a dia profissional é um texto meu que não sai, que fica engavetado, é um texto teatral que fica engavetado, né? Por escolha, por opção lá atrás, mas é muito bom poder reviver esses momentos e é o que eu estava falando para os meus amigos próximos, a galera que é do teatro, é um gás incrível que tem para você sentar e desengavetar 2 ou 3 projetos que estavam ali na fase de rascunho e colocar em prática de novo, né? Então, prazer estar aqui discutindo, obrigado pela oportunidade, pela montagem, pelo carinho com o texto, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho, mas muito obrigado pelo carinho que todos tiveram aí com o texto, pelo esmero em conseguir impecavelmente transmitir a essência central dele, né? E obrigado também por me permitir submergir, né, emergir desse dia a dia publicitário e falar sobre uma das coisas que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, que é sobre teatro e dramaturgia. Fernando, você assistiu a peça, o que você tem para falar para a gente? Não, a gente até estava falando de fato antes sobre como é bacana você poder ver seu texto em pé, ver se ele funciona, como é diferente quando a gente escreve sozinho, como é diferente quando você vê a coisa em pé, ver se a pausa funciona, se tem conflito suficiente, se a proposta for conflito, se tem forma suficiente, onde a proposta é forma, né? Depende da proposta do cidadão, assim. Isso eu que gosto do negócio, que prefiro, sabe assim, que gosto realmente de ver a coisa em pé, acho isso fascinante. O melhor prêmio mesmo é a montagem, porque aí você vê se aquela ideia bacaninha que você teve na sua cabeça funciona no mundo real. Essa é a grande coisa da montagem, porque senão você produz literatura, você preenche esse buraco que eu estou falando com a literatura, com poesia, com carga narrativa e o diabo, e assim a vida segue. Teatro tem que se escorar
no que as pessoas falam e numa certa proposta de cena. Isso eu acho parabéns para você por ter feito a montagem mesmo, porque o bacana é isto, é ver se o texto funciona. Funciona, porque é um imaginário de duas pessoas ali. Eu conheço talvez mais cadeia do que teatro, porque eu trabalhei na adaptação do livro do Drauzio Varela, o Estação Carandiru, no momento em que a cadeia estava se transformando. Isto é, a cadeia estava deixando de ser uma coisa controlada, entre aspas, primeiro controlada pelo Estado, foi deixando de ser controlada pelo Estado, passara para a mão de um grupo de detentos importantes na velha cadeia, e é o momento também que está entrando a facção criminosa dentro da cadeia. Ela surge de dentro para fora em São Paulo. No Rio não é exatamente assim, mas também é assim. Ela surge na cadeia, o PCC surge nas cadeias, surge por dentro. É uma organização de dentro para fora, de baixo para cima. Enquanto eu estava escrevendo o roteiro, eu via a cadeia, digamos assim, se transformar em outra coisa. A gente, por exemplo, é uma cadeia que vem depois do massacre do Carandiru. O Estado se retira da cadeia de medo do que fez. Acovardado pelo que o próprio Estado fez, ele se retira da cadeia. E o ambiente carcerário passa a ser gerido pelos caras lá dentro. Então, assim, embora a sua peça não seja diretamente sobre esse fenômeno, digamos, essa vida interna, essa organização interna, esse peso, para você ter uma ideia, e tem muito a ver com o teu espetáculo, um cara muito amigo que eu fiz lá, um cara chamado Luiz Alberto Mendes, que escreveu talvez o melhor livro de cadeia disponível no Brasil, chamado Memórias de um Sobrevivente. Esse livro foi felizmente publicado pela Companhia das Letras. Esse cara, ele viveu a vida inteira lá dentro, a ponto de me perguntar certa vez: como é que está a cor dos ônibus municipais? Isso porque tinha uma tolice, que é da minha época e da Graça, de qualquer prefeito entrava na administração, ele repintava os ônibus. Você lembra disso, Graça? Era uma tolice gigantesca que a gente acompanhava avidamente para saber que cor a porra do ônibus ia ter. O fato é que o Luiz me perguntou isso porque ele não via a rua. Era um cara que tinha passado 5 anos sem poder observar a cor, as novas cores dos ônibus que passavam lá adiante na Avenida Cruzeiro do Sul. Esse cara produz o imaginário, e a gente está falando de uma peça, na verdade, disso. Né? Depois o crime, e aí agora o crime vira essa coisa meio profissão, né? Isso a gente pode falar daqui a pouco. Isso tem mais a ver com cadeia do que com dramaturgia. Mas parabéns, cara. Valeu. E o Bonassi estava lembrando que a gente estava reunido aqui antes, né, de começar, para poder entrar e conversar com vocês. O Bonassi também foi o autor de um processo colaborativo com o Teatro da Vertigem, chamado Apocalipse, que foi apresentado numa cadeia desativada lá do Hipódromo. Foi. Né? A gente queria fazer na cadeia, a gente queria fazer no Carandiru de fato. E o único lugar que nos permitiu fazer isso foi na Alemanha, que a gente fez junto com os presos. Os presos eram os espectadores do espetáculo. Eu não estava, infelizmente, foi em Colônia. Aqui em São Paulo, a gente quis fazer no Carandiru. Por isso que eu me aproximei do Carandiru. Antes com o Teatro da Vertigem, depois fui colhido pela proposta de escrever o roteiro do livro do Drauzio. Foi o que me colocou naquele lugar, num momento, como eu disse para você, muito específico, de uma transformação muito grande entre a velha cadeia, o velho crime, digamos, de varejo e desorganizado, para o crime que se organiza de dentro para fora numa facção que se torna um ente de poder do Estado no Brasil hoje. Eu vi essa história acontecendo por dentro, sabe? Foi maravilhoso. Por isso que esse assunto me interessa muito. Não só pelo imaginário de um cara que está lá dentro, porque é muito louco de imaginar. O cara que está lá dentro tem um monte de fantasmas, caras. E nós que somos homens, eu que sou heterossexual, o fantasma das traições generalizadas. Você está lá sozinho, cara, com 5 cuecas horrorosas que nem você, e tua vida está lá fora, tua mulher, teus filhos, tua mãezinha. É uma vida desgraçada do ponto de vista psiquiátrico, entendeu? Isto é dramaturgia. Sensacional. Sensacional.
E eu acho que a essência, né? A gente fala muito de sistema carcerário, eu acho que o background é esse mesmo, mas talvez acho que qualquer lugar de clausura ali, ou qualquer espaço que enclausurasse duas pessoas, que não necessariamente um presídio, eu estava falando isso numa entrevista que eu dei ontem para o jornal daqui, depois eu até mando o link para a Graça, que eles fizeram uma matéria sobre o espetáculo, e aí o jornalista me perguntou, bom, mas o que torna a peça atual, o que torna essa peça relevante para os dias de hoje? É o sistema carcerário, é a realidade dentro das cadeias. E aí, na troca de ideia com ele, eu falei, eu acho que principalmente a própria concepção de liberdade de controle, né, cara? De repente, a gente se viu preso às nossas casas, o teatro se viu preso a um arquivo.mp4, o ensaio se viu preso ao MIT, e de repente a gente estava se perguntando quem está no controle, quem está me prendendo, onde está a minha liberdade, por que isso não... enfim, eu acho que é mais sobre essa sensação e essa pergunta que às vezes a gente se faz, né? Quem tá no controle e o que me cerceia de fato. E aí uma das perguntas do texto, né, que acho que as partes que dão mais polêmica, que é essa, né? Por que eles não saem? Será que eles não têm essa consciência o tempo inteiro de que estão ali sendo ludibriados? Eu conversei isso com o diretor ontem. Pô, uma das montagens que teve aqui em Juiz de Fora, ela falava, para mim, os dois têm plena consciência o tempo inteiro de que estão ali. Olha, eu acho que eu já podia sair, hein? Eu não quero perguntar que dia é hoje para não. Cara, olha, assim. Não, você sabe que assim, é absurdo como a realidade supera às vezes a fantasia. O Bergman disse isso, que a coisa às vezes é tão desgraçada que é melhor o imaginário, cara, que a realidade pega. Não era incomum, por exemplo, contavam as pessoas do Carandiru, eu já peguei o fim do Carandiru, peguei os últimos 2, 3 anos de funcionamento, antes dos caras implodirem para, que é o estilo brasileiro, né? Implodir para desaparecer com a ferida, como se fosse possível, a gente tem que ficar relembrando. Mas o fato, assim, é que no final, cara, não era incomum ouvir histórias dos velhos carcereiros de pessoas que eram libertadas e gravitavam em torno do presídio, continuavam vivendo por ali por um longo tempo, porque não tinha mais nenhuma conexão com nada. A única conexão com o mundo era o presídio. E digo mais, uma vez eu estava dando aula lá, cara, ouço palmas, palmas, pá, pá, palmas. E eu trabalhava no pátio com isso, eu tinha autorização de ficar no pátio dando aula e escrevendo carta com eles, porque eu estava escrevendo o roteiro, eu tinha uma autorização oficial para estar lá. Eu saio no pátio, cara, tá voltando um homem da minha idade, um senhorzinho, já um cara de cabelo branco assim, recebido em palmas pelos seus, porque ele tinha reincidido, tinha caído de novo, tinha se ferrado, mas estava voltando para casa. Eu nunca fui recebido em casa daquele jeito, meu caro. Que louco, né? A maneira como aquele cara foi recebido pela massa carcerária, o pátio inteiro batendo palma, nem se eu combinasse com o diretor de teatro dava tão certo. Ele era muito querido e aquela era a casa dele. Isso para te contar que, sim, o ambiente carcerário, Deus abençoe Dostoiévski, que Deus o tenha, que é genial, que escreveu muito sobre isso, é um lugar de que você tem que produzir imaginário, você está sozinho, cara. Como é que você se diverte se não imaginar? É a história da literatura, porque você tem que inventar alguma coisa para fazer. Cara, o castigo, o maior castigo que se imagina numa cadeia é a solitária. A solitária é deixar você sozinho. Não é enfiar um cano no seu umbigo. Não os mais imbecis falam em dar choque, sabe assim, em cortar pedacinho. Não, cara. Os mais sábios deixam você sozinho. Entende? E aí, cara, é o encontro de você consigo mesmo. Como é que você vai se virar para passar o tempo que te resta sem nenhum entretenimento, sem nenhuma diversão, num espaço de 2x4 em que você vai comandar o seu dia a dia, você vai receber alguma coisa para sobreviver, mas vai ser errático, eles vão sacanear você. Se o carcereiro for esperto, ele vai sacanear você.
Ele vai um dia te dar comida a cada 15 minutos e no outro não te dá, sabe? Na outra semana não te dá. E aí vai deixar você louco. E a peça é assim que se escreve teatro. Enfim. Bacana. Muito legal. A gente também conversei na quarta-feira, né, de como, em algum momento, e aí eu falei um pouquinho até do meu processo, Fernando, que assim, dificilmente eu sento para escrever com um desfecho pronto, né? Eu trabalho muito mais tempo enriquecendo os personagens e maturando esses personagens para que, quando eu parto para a escrita, de fato, eles consigam ter tanta vida própria que eles narrem por si só o que vai acontecer. E aí, na metade, mais ou menos, do projeto, eu parei e comecei a reler. E eu falei, não, peraí, eu estou trocando o texto. Eu estou tirando frase da boca do Tatu e estou colocando no Cinésio da mesma forma. O Correia falou uma frase idêntica dele. E aí eu falei, pô, vou dar uma revisão geral. E aí, no meio da revisão, eu falei, não, peraí, isso aí é uma proximidade tão grande que eles estão se tornando um só. Eles estão se alimentando do vocabulário do outro, está incorporando, o outro está incorporando o vocabulário do um, e aí eu comecei a deixar essas nuances, que são muito sutis no texto, mas você percebe que tem, um tem um bordão que fala sempre, o outro repete lá na frente, e esses textos vão se tornando meio que cíclicos na boca deles, porque a ideia de três, mas um corpo único e uma solidão única ali, né? Eles não existem um sem o outro, e aquele vínculo que eles têm ali, por mais primário, por mais tóxico que seja, é o que mantém eles ali. Como se uma daquelas peças ali saísse, se o carcereiro desse certo lá fora, e os outros dois não sobreviveriam. Se o do cirquinho de baratas saísse ali, a rotina dos treinamentos das baratas não trariam essa ideia do tempo ludibriado. Se o Cinésio parasse de sonhar, se não tivesse aqueles sonhos que reincindiam nas apostas lá do Correia, então a ideia foi eles se tornarem um só. Eu até comentei, quando eu acabei de escrever, e eu já estava partindo para querer montar, ainda bem que eu não montei, uma das ideias era os três atores fazerem os três papéis e a gente revezando, cada dia um fazendo um. Todo mundo conseguisse absorver todos e a coisa ficar tão natural que a gente fosse rotacionando e, bom, cada dia cada um vai fazer um e assim sucessivamente. Mas essa ideia da solidão como algo que abraça e que, na verdade, não significa eu estar sozinho comigo mesmo, mas eu estar numa bolha de solidão em que a minha própria conexão com o outro me torna dependente dessa solidão, né? É o que eu acho que o texto traz. Acho agora, que eu sempre vi... Oh, desculpa. Nada, pode. Eu sempre... eu só tive em prisão para ver as peças que a Ruth Escobar fazia com os prisioneiros. Não sei se você chegou a ver. Ela fez primeiro no presídio feminino, as detentas faziam o espetáculo, a gente entrava, era revistado, assistia a peça, era impressionante. E elas tinham, inclusive, feito o texto. É um processo que a Maria Rita conduziu com elas. O nome da peça já era bem significativo. Favor não jogar amendoim. Nossa! Entendeu? E a gente, como público, né, que era revistado, deixava a bolsa, entrava, elas eram ótimas, as detentas, assistia e ia embora, a gente saía com o peso da sociedade nas costas, imenso, entendeu? E a outra vez que eu fui, eu frequentava uma igreja, a gente fazia cultos nas igrejas, e uma vez eu cheguei, cultos fora das igrejas, e a gente chegou aí para o Carandiru. E aí, só que eles botaram a gente no espaço deles, que eles tinham uma igrejinha, e os presos que estavam ali para ver a gente cantar, ler trecho da Bíblia, tal, eles pareciam dopados, Bonassi, dopados. Eu me senti tão mal, eu falei, gente, nós não viemos aqui fazer um culto para a população
do Carandiru. A gente veio fazer um culto para quem já morreu dentro do Carandiru. Porque ele estava assim, sabe? Era horrível, foi horrível. Foi uma experiência horrível. Quer dizer, a minha vida... Ao mesmo tempo, todo mundo teve, como ele já disse, uma experiência de reclusão nessa época de pandemia, né? Todo mundo se viu consigo mesmo. E como é que a gente resolve o tempo que a gente tem no estado em que a gente está, né? Eu acho que essa experiência recente de solidão que cada um teve em sua casa de certa maneira, ecoa essa experiência de estar preso, de não ter alternativa. Sim. Porque, assim, você pode até dizer, não, eu sempre fiquei só, mas, assim, a hipótese de você não poder viajar, não poder se relacionar coletivamente e tal, quase... Não é, eu estou mentindo que seja. É quase a experiência de quem está detido. É muito diferente. Eu reconheço, para quem está preso, não vou pagar esse pau, não. Eu acho que nada como a liberdade de você escolher a hora que você faz as coisas mais íntimas, o que na cadeia é prejudicado. Não tem, né? Mas, ainda assim, todo mundo teve uma experiência importante de reclusão. E a experiência do vazio, de ficar diante de si, que é a experiência que a gente estava falando da solitária, que é o grande castigo, né? Como eu te disse, eu acho isso impressionante, que não seja o espeto, o fogo, né? A tortura com É o que eles pulgas, mais temem, que seja a solitária. ser mandado para a solitária. Como assim? Quer dizer que ficar sozinho é ruim, bicho. Sabe assim? Ficar ali sozinho muito tempo, você consigo mesmo, pensando no que você é de verdade, na sua incoerência, filha da puta, tal. É isso que faz o Dostoiévski, que diante de uma coisa dessa escreve Recordação da Casa dos Mortos. É isso aí. É bacana porque é você diante da sua... O que é legal do mundo do crime, o mundo de você ter, vamos dizer assim, esse lugar em que você é banido e tem que pagar uma pena, o bacana é você poder olhar tudo isso de fora, cara. Quando o cara consegue um pouco de sanidade, ele até enxerga um tanto. Enfim, é um ambiente muito bom, cheio de vida, por mais escasso que pareça. Você fala, como assim? Sabe assim, um monte de homem ou de mulher ou de trans jogadas num lugar, como é que isso pode vivificar? Eu frequentei presídios femininos, cara, é inacreditável a maternidade. A parte das mães de um presídio feminino é uma coisa inacreditavelmente viva, assim, em que todo mundo se ajuda, porque está todo mundo na desgraça, né? Está todo mundo no buraco, na derivação. São ambientes brasileiros, viu, cara? Como não há fora daqui. Eu tive a felicidade de mostrar o Carandiru em Berlim, num presídio super importante que até está naquele livro Berlim Alexanderplatz, chama Berlim Tegel, a prisão. E os caras tinham cela solitária, cara, tinham televisão, eles estudavam de noite antes de dormir. Então, a hora que eu expliquei qual era a experiência de cadeia do pobre brasileiro, eles simplesmente não achavam que aquilo, acharam que era mentira. Entende? Eu saí de lá pagando de mentiroso, porque eu descrevi as condições carcerárias normais do Brasil. E é o Estado que mantém as O prisões lá? parente leva a comida do preso. A cena mais dantesca, que eu jamais esquecerei, que se repete há 30 anos, se você vai à porta de um presídio, é ver gente pobre levando comida para o seu preso. Você fala, como assim? Esse cara não está sob a custódia do Estado? Nada, cara. Quem leva comida decente para o cara é a família. Tem alguma coisa errada, entende? Não vamos esperar que esses caras se regenerem. Isso talvez seja uma parte secundária dessa conversa, mas eu não tenho nenhuma ilusão de que não vão se regenerar. Então, o imaginário é importante para sair dessa situação, voltando, para a gente não perder o texto de âncora. Tem que imaginar muito bem para não morrer de loucura, para não ficar maluco, de pobreza, porque aqui se junta a loucura à pobreza. Né? Pensando num cara que está na cadeia na Alemanha, apenas isso. O cara tem um atendimento que o cara daqui não tem, por exemplo. São Mas tem mundos, umas muitos perguntas mundos. aí, né? Pois não.
Tem uma pergunta aqui no chat da Andressa. Oi, Andressa, boa noite. Oi, A Andressa Andressa. coloca: Graça, o que chamou a sua atenção quando você leu pela primeira vez o roteiro do Ciclo de Baratas? Qual o impacto que ela causou em você, o que realmente chamou a sua atenção? E ela deixa que a peça é incrível e muito atual. Eu não sei se você estava aqui na quarta, eu meio que contei a minha história com esse texto, né? Eu era membro de uma comissão julgadora da região Sudeste, em 2014, no Concurso Nacional de Dramaturgia da Funarte. Tá? Nós tivemos 269 textos inscritos para ler. Né? Então, é óbvio, né, que quando você tem essa multidão de textos, né, algo te chamar a atenção é difícil, porque chega uma hora que você já está meio dopado até de tanto virar páginas. Só que o texto do Tarcísio, primeiro, os diálogos curtos, rápidos, muito significativos, sem blá, blá, blá. Eu já gostei. A situação, porque às vezes eu acho que eu tento escrever algumas coisas, às vezes eu acho que os autores eles viajam no seu próprio imaginário, sua própria fantasia, e daqui a pouco estão falando no lugar dos seus personagens, entendeu? E o texto do Tarcísio, não. Os personagens tinham muita vida própria, muita característica própria, e você visualizava esses personagens, você viajava junto com o texto, viajava com as palavras, que acho que é esse o objetivo, né, de toda a literatura. E eu me identifiquei sem ser presa, sem conhecer prisão, que era isso que eu estava contando para o Bonassi, que a minha experiência com prisão é mínima, mas por essa situação que grande parte das pessoas se vê. De repente, a gente vai se acostumando com um tipo de vida, com um tipo de relação humana, com um tipo de necessidade que tem que ser suprida, que a gente não consegue conceber uma outra forma de existência. E a gente se torna preso daquela situação, mesmo que aquela situação não nos seja prazerosa, não nos seja agradável, mas é a única que a gente tem. E esse medo do desconhecido, esse medo do abrir a porta e ir para fora, olhar o sol, esse medo do sair da prisão, eu me identifiquei com esses personagens muito por aí, entendeu? Então, a recusa deles à liberdade no final, liberdade, né, de passar fome lá fora, de sei lá o quê, de ter que encarar uma realidade que eles não dominavam mais, essa opção por ficarem ali, ficarem juntos, óbvio, com tudo isso que o Bonassi falou, com as relações que se criam, tal, mas é uma prisão que a gente, às vezes, tem na gente mesmo. Eu achei o texto super criativo, super instigante e que deveria ir para a cena, mesmo que não tivesse papel para mim, porque eu sou atriz, né? Você já viu Cornucópias da Fortuna, você viu que eu estou lá, que eu normalmente monto peça que tem papel para mim, mas o texto era tão bom e a gente tinha 3 atores tão bons no elenco, né? O Walter Bredo, o Eduardo Silva e o Gira de Oliveira, que a gente falou, vamos apostar, porque vale a pena. O Gira, inclusive, deixa uma mensagem aqui. Ele fala que foi um privilégio enorme atuar nessa Só para falar para todo mundo, o Gira é o Correia, é o carcereiro. Carcereiro. Peça barra filme, né? Um texto tão interessante ao lado de atores tão incríveis e generosos. O Arthur Gomes, ele pergunta para o Tarcísio qual sentimento que permeia sua mente ao fazer de uma cena visceral algo tão cotidiano e comum. Eu acho que o cotidiano pode ser visceral, né? Na maioria das vezes eu acho que o cotidiano é visceral, são as pequenas coisas, né? Eu acho que o fato de ser rotina, de estar dentro de uma sequência, de uma lógica de dias e dias, não exclui o sentido de ser visceral. Acho que o Fernando pode falar até mais disso. A rotina dentro de uma cadeia deve ser muito visceral, né? Você acordar com incerteza e dormir com incerteza e tomar o seu banho com incerteza. Acho que, por mais que você se adeque ou se encaixe numa espécie, um tipo de rotina,
eu acho que ela pode sempre ser visceral, dependendo do meio, do espaço onde você está, né? E eu acho que isso tem... Se vocês pegarem outros textos, outras montagens minhas, eu acho que isso fica muito claro também, né? Eu gosto muito de colocar, e aí, quando eu falei que, na verdade, o background da prisão, né, é apenas mais uma redoma, que poderia ser qualquer outra, como as nossas casas aí, como o Fernando bem falou anteriormente. Eu gosto muito dessa coisa de colocar personalidades diferentes em situações extremas e que elas tenham só elas mesmas e outros, ora congruentes, ora complementares, ora completamente antagônicos, né? Eu gosto muito disso, como eu falei anteriormente, enriquecer os personagens, nutrir os personagens, esgotar ao máximo a personalidade desses personagens e aí depois deixar eles existirem por si só. O negócio que a Graça falou e que eu achei muito legal como cada um ali tem a característica dele, como cada um não é a voz do autor através deles, são eles, né? Isso é parte do meu processo. Eu vou esgotar, eu vou fazer fichas de 30, 40 páginas sobre cada um deles, e só quando eles estiverem muito maduros, só quando eles estiverem muito claros para mim, é que eu sento, escrevo e deixo eles falarem. Então, acho que essa visceralidade parte disso. Eu construo ao máximo, eu trago no talo que eles podem ter de mal, de pior e de melhor, e aí coloco-os numa situação extrema, de limite, no espaço-tempo curto, fechado, em que eles só têm eles mesmos e os outros, e aí a coisa acontece meio que naturalmente. O Sandro, ele coloca duas frases em aspas: de bicho eu entendo, porra. São as frases da peça, e o outro: dei na cara mesmo, nunca fui de putaria, nunca parti para cima de ninguém, tomar no cu. O Sandrão fez o tatu. O Sandro fez o tatu numa montagem da companhia Trem, aqui em Juiz de Fora. Ele foi o tatu, e quando eu falei como é interessante você ver o texto mãe ali, mas com interpretações completamente diferentes do que são os personagens, eu comentei isso com o Edu no bate-papo de quarta-feira, o tatu do Sandro era uma coisa completamente diferente, né? Primeiro porque o Sandro tem 3 vezes o tamanho do Edu, uma barba gigantesca, um cabelo liso muito grande, branco, e o Sandro era... O Edu, você tem vontade em determinados momentos da peça de cuidar, vem cá, Tatu, deixa eu te dar uma vida melhor. O Sandro era grotesco, o Sandro você tinha nojo dele, ele ficava horas naquela privadinha sentado lá, e ele levantava grande pra caramba, gigantesco, né, fechado, quase que sussurrava. A montagem que eles fizeram uma coisa que na época era muito difícil até para a galera aqui de fora pescar, né? Era no formato arena, e eles trabalharam com hiperrealismo, que às vezes eles sussurravam entre eles, você não ouvia. E aí a plateia, poxa, mas você não ouvia aquela parte, não é para ouvir. A gente está falando entre a gente ali, aquilo é um momento de confidência do Tatu para o Sinésio. Eles levaram a parada, o espetáculo tinha silêncios de 30 segundos, 60 segundos, que era aí a montagem era do lado de uma estação de trem também, então passava trem, e aí eles ficavam o trem passando inteiro, eles ficavam naquele silêncio. Então, são essas nuances, essa coisa da diferença, né? Você tem um tatu extremamente grosseiro, grotesco, mau. Então, o tatu que o Sandro fazia, você via que ele era um cara mau, ele tinha maldade nele, embora o que de ingenuidade tinha. Aí você pega um do Edu, é quase um tatu que dá vontade de você, calma, você errou uma vez, mas tem conserto, você deve ter feito isso num momento de explosão, dá vontade de pegar no colo. Então, isso é muito legal, é muito bom. Das coisas que eu estava falando com vocês, de poder estar distante do processo e vê-lo no finalzinho, isso. Você vê que, pô, tá na minha cabeça de um jeito, vai para da galera de outro, e o texto vai acontecendo dessa forma. Para mim, isso é muito legal, é
o que há de melhor em poder escrever para teatro, em poder escrever para tudo, né? Ter essas segundas, terceiras, quartas interpretações e o texto está sempre vivo. O Gira comenta aqui Mito da Caverna. Ah, o Gira foi A para a Ana. filosofia, Platão. Todo mundo conhece o Mito da Caverna? Então, Bonassi conta para gente. Pronto. Não, conte você, querida. Gente, eu faço a maior confusão com esse mito da Platão, caverna. não. Eu vou confessar. O mito da caverna, imagina, foi escrito 300 anos antes de Cristo pelo Platão, né? Que era assim: imagine pessoas presas, acorrentadas dentro de uma caverna. E é colocada uma luz atrás dessas pessoas. Então, elas veem as sombras das pessoas que passam lá fora, dos animais que passam lá fora, e aquilo, essas sombras, viram para elas a realidade. E, de repente, soltam-se essas pessoas, e elas saem da caverna, e vem o sol, e aí elas não acreditam no sol, entendeu? Porque elas se acostumaram a ver as sombras. Isso porque Platão tinha um princípio filosófico que a gente, como pessoa, não consegue atingir a essência das coisas, que tudo que a gente vê são aparências. E o mito da caverna meio que passeia por aí. É isso? Por que chegamos aí? Hã? E por que chegamos à caverna? Porque Por causa... quando eu falei que eles se recusavam a sair em nome daquele mundo, seria uma Claro, caverna. Seria uma a mesma caverna. teimosia. E que a gente tem várias cavernas de vários tipos, né? E de uma certa maneira, a gente se recusa a ver a luz até por Mas medo. veja, olha, assim, A os luz pega. caras que melhor saíram da cadeia foram os caras que conseguiram sair de lá enquanto estavam presos mentalmente. Se você pensar que o Nelson Mandela, quantos anos passou? 30, pelo menos? Por aí. Talvez eu não quero ser injusto. Hoje em dia, qualquer um pode pegar essa informação no Wikipédia. De qualquer maneira, Não foi muito por tempo. exemplo, no Nelson. No Nelson Mandela, o cara ficou 30 para 40 anos preso. Quando o cara tem alguma coisa... Tem um sonho. para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Se você faz boa companhia a si mesmo, é que talvez você sobreviva melhor do que alguém que faz má companhia para si mesmo. A gente está falando de um dueto, a gente precisaria olhar para esse texto como se fosse um monólogo, porque ele é também o encontro de duas forças, né? Tem um personagem, digamos, que é mais materialista, que é mais frio, e tem o outro que entra no mundo das baratas, que é o cara que acha que conduz as baratas. É muito louco, por exemplo, e é engraçado porque isso não é loucura. No Carandiru, por exemplo, tinha um preso que tinha mandado colocar ladrilhos na cela. Ele não ia aproveitar aquilo para nada. Ele conseguiu, assim, nos anos 80, escamotear para dentro ou descolar azulejos e colocou azulejos na cabeceira da sua cama. E isso era um símbolo de status, assim. Sabe? Isto são histórias, né? Acho tão forte assim, porque isso, na verdade, o que é importante para você? Nessa hora em que você está sozinho e preso é que aparece o que você realmente é. E como as Né? pessoas têm necessidades estéticas, né? Porque é uma necessidade Sempre, estética o mas azulejo. isso é uma coisa inacreditável. Isso, sim, imagina, não tinha uma cela que não fosse decorada de maneira pessoal. Isso desapareceu um pouco. Talvez seja um parênteses nessa conversa, mas nas cadeias mais modernas, entre aspas, a relação é mais fria. Então, você não pode ter esse tipo de manifestação dentro da cela. E aí, cara, sabe assim? Você fala, uau, né? Não, é só uma coisa que é uma loucura desses tempos. Burocratizou a cadeia. A cadeia ficou mais louca, menos louca. Na época em que eu estava no Carandiru, tinha uma seita satânica, por exemplo, que operava entre alguns detentos que acreditavam nela. Sabe assim, você fala, uau, isso é difícil.
ser permeável na atual cadeia mais burocrática e mesmo no mundo do crime mais burocrático, em que hoje o criminoso paga para participar do PCC. Ele é um funcionário do crime. Nem ser criminoso mais é um ato de liberdade, se você for rigorosa. Antigamente, o assaltante, o verdadeiro criminoso era um espírito livre, que se lançava na vida para ver o que conseguia naquela noite, no dia seguinte. Hoje, esse cara é um funcionário do PCC. Ele paga uma mensalidade, ele participa de um assalto como funcionário contratado, depois que acaba o assalto, ele é devolvido em casa, talvez por uma van. Estou sendo irônico, mas você percebe assim, esse cara é um funcionário de um empreendimento chamado crime. Há um empreendimento chamado Estado, há um empreendimento chamado um monte de coisas. Esse cara, tem caras que alugam armas. Por isso que a gente tem que ficar preocupado com o rastreamento de arma. Com essa conversa de, não, a minha arma é para caçar veados, no Parque da Aclimação. Talvez não seja isso. Talvez não seja isso. Porque é importante, assim, é uma atividade importante. O armeiro, o cara que aluga ou que mantém as armas em funcionamento para uma quadrilha que ele nem conhece, assaltar. Isso, assim, é deslumbrante do ponto de vista sociológico. Eu, como escritor, olho para isso e falo, eu não vou ter nunca falta de ideia. Nunca vai me ter problema, eu nunca vou ter problema de ideia se tem um monte de cara que se reúne, um aluga arma, o outro planeja, o outro fornece o funcionário, o outro os uniformes, sabe assim? Isso é sinal dos nossos tempos, é sinal de que a sociedade deu errado, que a sociedade inclusiva deu errado. Isso assim, não tem... Paremos até de rir, né? Deveríamos chorar, mas não deu certo. O que a gente está falando são de subterfúgios através dos quais os miseráveis, por exemplo, no Brasil, mas não só, mas fundamentalmente no Brasil, fazem para viver. Ninguém entra nessa. Uma vez, um dos discursos mais emocionados que eu vi de um preso foi o cara dizendo: você acha que eu gosto de encostar num bar e imaginar que a polícia está nas minhas costas? Você acha que eu gosto, em a polícia estando nas minhas costas, ter que pagar 100 mil reais de propina ao trabalho de um ano inteiro para que não me encham o saco? Isso não é legal. Isso não é divertido. Tem uma hora que isso enche o saco, Bonassi. Eu estou velho, diz o cara com 40 anos. Não é um cara de 58 que nem eu. É um cara de 40, bicho, reclamando do peso da atividade criminosa dele. Não é bonito só. Não é só bacana. É um ato de rebeldia. Mas é foda, como se diz. Sem meias palavras. É uma vida de luta. E piorou. Desculpa atrapalhar isso, Tarcísio, atrapalhar o teu texto com isso, porque até isso, até esse lugar de liberdade do cara que está na cadeia mudou, porque esse cara vai sair dali, ele sai com dívida, como se ele tivesse um capataz, como se ele fosse um italiano colono no Brasil do século XIX. Ele sai da propriedade em dívida, ele não consegue pagar. Enfim, é um trabalho escravo, de certa maneira. O crime não é bacana. Bacana é a lei. Bacana é o império do Estado. Por mais escroto que isso pareça, no momento em que o Estado se comporta de maneira escrota no Brasil. Isso é importante dizer. O Estado está tão degradado, Jair Bolsonaro é uma coisa tão horrorosa na vida brasileira, que a gente esquece que o Estado está aí para mediar os conflitos, para promover a paz, para distribuir a renda, os benefícios, para tornar a sociedade mais feliz. Eu sonho com o fim das cadeias. Eu não quero que as pessoas estejam presas. A maioria está presa por razões imbecis e de cunho de caráter social, lamento. Num país de melhor distribuição de renda, menos presos e menos pretos são presos. Simples, não tem, é uma coisa matemática. Por isso que eu acho importante falar da condição desses caras também, e parabenizo o Tarcísio por isso. Porque essa é a verdadeira história do Brasil. Isso, para mim, é muito louco, porque ficou muito claro. Eu, por exemplo, que tenho 58 anos, quando eu tinha 14 na Zona Leste, eu ganhava um spray e um slogan contra a ditadura para pichar na esquina.
E eu ia pichar e achava do cacete poder pichar no muro do Brás abaixo da ditadura. Hoje, esse moleque de 14 anos paga R$ 600 para participar de uma facção criminosa como um funcionário. Piorou, Graça. Piorou, cara. Não é mais tão divertido. Eu ainda saía às 3 da manhã com um bando de maluco, fazia um monte de loucura no meio da rua. Não tinha ninguém para olhar. Hoje, essa molecada está trabalhando no crime. Está segurando uma arma, está se envolvendo com violência e paga para isso, porque é a única maneira de ter um pertencimento num país degradado. Por isso que o que a gente faz é importante. Teatro, escola, livro, filme. É isso que vai manter a gente sem ficar louco. Sabe, com o chamado tecido social unido. A ideia de que a gente ainda tem uma humanidade que nos permite estar aqui numa sexta-feira, a essa hora, falando disso. Falando de coisa ruim. Não é coisa ruim? É coisa ruim, cara. Mas se a gente não falar de coisa ruim, não fica bom. Mas a gente fala de coisa ruim com um sonho de mudança, né? Sempre. Sempre. Mais... A coisa mais inacreditável da nossa geração, e eu acho que a gente é um fracasso monumental, Graça, como experiência social, a nossa geração não conseguiu fazer, a gente devia ter essa clareza. A coisa mais importante do que a gente fez foi o que a gente não conseguiu fazer, que foi aquela promessa do momento em que a gente era jovem não ter se realizado. A experiência da reconstituição democrática não terminou num país bacana e socialmente justo como a gente queria. E a gente não conseguiu fazer essa autocrítica. E a gente não fazendo, temo que a gente esteja repetindo. Sim, sabe não, assim? Mas até o governo Bolsonaro, eu achava que passos haviam sido dados. Por certo que sim, entendeu? Por certo que sim, mas também erros tinham sido cometidos e tropeços que a gente... você fala assim, não precisava ter feito isso, meu amigo. Não e a gente fez. O Bolsonaro sem esses erros. Agora, não. A gente foi jogado num buraco muito profundo. É inacreditável. A ideia de que a gente pudesse andar para trás, a nossa geração... Eu não participei da luta, eu participei apenas como povo de comício, ao longo do pedido, assim, ao longo da reivindicação das diretas. Assim, tem toda uma geração anterior que sofreu muito com isso, né? Assim, eu achava que diante daquilo que a gente tinha conquistado nos anos 80, que nos levou a coisas que eram o Sarney, que não era bacana também, mas que era civilizado, que estava no campo da clareza, da luz, tararau, tararau. A gente tem um monte de experiência, por mais louca que seja, no campo democrático, tal. Vai bem. Agora, e que isto que está nos acontecendo fosse acontecer... Eu nunca imaginei também. A capacidade da elite brasileira de suportar um imbecil apenas por divergência ideológica, para mim, é assombrosa. Eu vou levar para a tumba essa sensação de espanto e horror diante da capacidade dos imbecis de aceitarem um fascista diante de qualquer outra coisa, apenas porque ele não veste vermelho. Que eu vivesse nesse país para ver isso, desculpa, Tarcísio. Imagina! Mas é isso, a gente está falando de gente que está no porão, né? A gente está vivendo num país de porão. É um país que é um porão. Por isso que faz sentido falar desse lugar obscuro da sociedade. Faz sentido. Porque a gente, assim, inacreditável, a gente, e aí eu conclamo a graça, a gente é a nossa geração que deu errado. Se a gente pensar, só rapidinho, lição de história em 4 linhas. A gente, no fim da ditadura, queria eleger o presidente, lembra? Não deu. Aceitamos o colégio eleitoral, falou, agora vai. Com o Tancredo, assim, aí vai com o Tancredo, a gente aceita o colégio, aceita o Tancredo, acaba eleito, ele morre. Aí dá o Sarney, você fala, que foi o primeiro governo do Centrão. Todo mundo esquece, mas foi um governo do Centrão nos anos 80. Era o governo do Sarney. Aí sai o Sarney, entra o Fernando Henrique, que governou por 2 mandatos refém do PFL, do Toninho Malvadeza, a gente esquece. Aí vem o Lula, que governa 2 mandatos, refém do PMDB. Mas espera um pouquinho, refém disso, refém daquilo, mas promoveu
sabe, Claro, querida, sim, sim, sim. promoveu o avanço. Mas algo Bolsa aconteceu que permitiu que esse jumento assumisse a presidência da República. Não, É isso que me interessa saber. Eu chamo ele de esboço. É um Estou esboço. a entregar todos os meus documentos para a polícia, todo o dinheiro que eu tenho no banco para entender o que nos leva, o que nos trouxe a isso. Isso ninguém, assim, eu quero que alguém me explique. Eu sei, eu vivi. Mas, assim, então eu acho que alguma coisa ficou obscura, não por falar em porão, não por falar em cadeia. Eu acho que mesmo durante um momento grande do Brasil, que foi um momento de esquerda, de centro-esquerda, esta coisa, isso que a social-democracia brasileira não existe. Existe um governo de esquerda que distribui renda. Essa experiência foi muito bem sucedida. Por certo que é a melhor coisa que acontece desde o Getúlio Vargas, não há dúvida. No entanto, uma parte importante da sociedade, essa que elegeu um nazista, ficou na sombra. O que aconteceu? A gente não elegeu só um mau presidente. A gente elegeu um homem nazista, um cidadão da pior espécie. Um cara que legisla pelo caos. O que a gente fez com a gente? Isso é doloroso, cara. Você imaginar que eu, aos 60 anos, estou perto de ver um imbecil desse. Não, vai sabe acabar, assim? Bonato. E os seus asseclas ocupando o Estado. Não era isso. Não era isso para acontecer. Não era isso para acontecer. Só vou complementar rapidamente, cara. Eu acho que tem que se discutir isso. Eu acho que hoje, cara, se você for sentar na mesa de bar para tirar o amigo oculto, você tem que falar sobre a política brasileira, porque é um assunto que tem que permear tudo para a gente ver o quanto essa merda está impregnada em todos os campos da nossa vida, como ela influencia todos os campos da nossa vida, e falar, porra, que merda, eu tô tendo que falar disso num encontro de dramaturgia, é para pensar de novo lá na frente, falar, porra, alguma coisa tem que ser feita para não se discutir isso, né? Eu sou pós-graduado em marketing político, eu estudo marketing, trabalho muito com marketing político, já fiz muita campanha de prefeito, deputado, prefeitura, já fiz muitas. Eu estudo muito esse comportamento que no marketing é o comportamento do consumidor, na política a gente chama de comportamento do eleitor. Né? O que faz essas correntes, ora se mudarem de um dia para a noite uma intenção de voto, ora se movimentarem. E eu comecei a levantar muita pesquisa, Fernando, de Datafolha, pesquisas corriqueiras sobre intenção ou dados opiniões da população em geral, desde o final dos anos 90 até o início dos anos 2000, sobre questões como pena de morte, redução da maioridade civil, cotas raciais. E do início dos anos 2000 até pouquinho antes da eleição do Bolsonaro, bem antes, na verdade, todos esses índices que apontavam para uma ascensão do pensamento de direita no Brasil estavam elevados. E parece que faltava uma faísca ou alguma coisa, um estopim acender esse pensamento e conduzir essa forma de pensamento, essa noção de pensamento em voto, em um representante, e aí você bota uma conjunção de fatores inexplicável, facada aqui na minha cidade, sou responsável, então, em parte, pela ascensão do Bolsonaro. Enfim, uma conjunção de fatores que é muito única, muito exclusiva, que foram estopim de uma tendência que já vem vindo de algum tempo. Então, mas veja, cara, teve alguns lugares no mundo que não passaram por isso. Que experiência esses caras tiveram em que o ódio não conduziu uma reação às políticas sociais? Por que isso? Sim. Aqui no Brasil, as pessoas, a elite tem nojo de pobre. Se for Sim. preto, pior ainda. Se for gay, fodeu. Mas, assim, o fato é o seguinte, aqui, ao contrário de um país europeu em que o cara tem orgulho de pagar imposto, ele pede para pagar imposto, porque ele sabe que, ao pagar imposto, ele vai ter menos risco de ser morto diante do seu Rolex, sabe assim? Ele não é burro. Aqui não funciona essa lógica. É uma lógica suicida, cara. Desculpa te interromper para falar isso. Isso a dramaturgia, a psiquiatria atingem isso. Porque é uma lógica suicida, cara. É a lógica do cara que prefere, morrer agarrado ao seu Rolex
do que falar, não, vou vender o Rolex, porque esse cara não me ataca mais, ou nem vou usar, não é que eu vou vender, eu vou não usar, vou deixar para o meu filho no banco trancado no cofre. É uma elite burra, cara. Por isso que eu acho espetacular. Porque, por exemplo, até na Hungria, na Polônia, países que agora estão, que na verdade inauguraram esse modelo da direita, né, de entrar no Estado e ir minando o Estado por dentro. Na Hungria e na Polônia, cara, digamos assim, o corpo do Estado não é tão burro quanto o nosso, não é tão destruidor quanto o nosso. Eles estão construindo um pilar de direita, eles não estão destruindo tudo. É isso que é inacreditável onde chegamos, sabe? E se te alenta, né? Eu acompanho esses estudos anualmente, chegando a eleição, essa curva começou a pender, a descer de novo, a pender para as pautas de esquerda novamente. Parece que atingiu o pico ali um pouquinho antes da eleição do Bolsonaro, e mesmo antes dele se eleger, essa curva de afinidade com pautas da esquerda já estava começando a empatar já estava as da direita em descendência e estava começando a empatar. Então, acho que é um alento. E, assim, muito cá entre nós, não sendo cá entre nós, porque estamos ao vivo aí para várias pessoas. E depois vai ficar no canal da companhia no YouTube. Enfim, quando eu disse para a Graça e para vocês no começo que estar discutindo sobre dramaturgia me tira de uma bolha publicitária, poder falar sobre isso me tira de uma bolha também, que é muito afim a essa elite que você fala. Eu não tô, o meio teatral, né, o meio artístico, ele tem uma pauta muito mais afim às questões sociais, e quando você está na linha de frente de um mercado, como é o mercado publicitário, que envolve veículos de comunicação, clientes com contas vultosas, você está falando com uma elite e que as narrativas e as conversas em festivais de prêmio de clube de criação de publicidade, em festas de veículos de comunicação no fim do ano, a pauta invariavelmente vai passar por, poxa, o governo é uma merda, mas estamos cá na nossa bolha comemorando, vamos então, tirar... Mas olha que louco. E olha aí, poder entender isso e conversar com vocês, parece... Então, mas olha que burro, que bacana e que burro que isso é, assim. Porque, assim, eu me lembro de um cara que me disse certa feita essa coisa do golpe de um cara vir com uma pizza no seu prédio para assaltar. Eles compram o seu porteiro antes, malandro. Eles dão 5 mil reais. Me lembro, senhor, a gente dá 5 mil reais para o porteiro que nunca viu tanto dinheiro na vida. E dá uma desculpa para ele. Diz, olha, a gente conta a história para o porteiro de maneira que ele possa se defender diante do fato de que o prédio foi invadido. Então, esse cara que se sente seguro na cobertura de um prédio, que paga 500 reais para o porteiro, esse cara vai ser subornado. É a lógica do imbecil que economiza no salário do porteiro, sendo que é esse cara que vai abrir a porta para o ladrão. Você percebe a loucura que é ser brasileiro? Só escrevendo para teatro. Isso não funciona na lógica cartesiana. É essa válvula de escape que a gente precisa ter, né? Mas muito bom. É bom demais falar sobre isso e poder, né? Olha, Tarcísio, eu acho que você tem que pegar alguém aí da sua elite que você tem acesso, que gosta de futebol e queira investir na nossa bola de sonhos, que você vai assistir a leitura, entendeu? Só que a gente pega o futebol como um fenômeno cultural e histórico, tá? Então, é óbvio que a gente fala de racismo, de xenofobia, fala de um montão de coisa. Outra paixão minha, né, Graça? Eu sou fanático por futebol. Eu estudo a história do futebol, sou tarado. Eu acho que você vai curtir a peça. A gente está atrás de grana para montar, porque é grandona, né? Sim. E aí foi, na minha peça anterior, que eu contava a história da cidade de São Paulo através dos clubes, do Corinthians, do Palmeiras e de São Paulo. Aí foi o cara da elite e tal, né? Da elite financeira. E aí eu cruzei com ele num jantar. Que bom que você foi ver e tal. Panfletária, né, Graça? Chamou minha peça de panfletária, e aí eu vi perdidas as possibilidades de conseguir recursos.
Mas você sabe assim, veja, até o Apocalipse, que foi uma peça de relativo sucesso, de um grupo mais ou menos estável, no Apocalipse 1,11, a Vertigem, teve gente que deu dinheiro e disse diante da estreia: não, não coloque meu nome no cartaz, não. Mas eu Pode queria uma ficar. pessoa assim, pô. Legal. Mas é ruim, cara, é Legal. ruim. Entendeu? É ruim, Não, Graça, é ruim. o duro é Um falar cara que que as pessoas fala, olha, não, prestaram e não dão desculpa, um financiador que fala para você, pô, eu errei, não li seu texto, não li seu projeto, caguei. Ele errou, né? É ele que errou. Eu não estava Você fez a mentindo. peça. Hã? Desculpa. Aí eu sou bem Molière, sabe? Eu Não, mudo o não. final e libero a peça, sabe? Não, não. Não, É, não, apenas achei muito louco, apenas acho que tem isso também. tem isso, ótimo. Enfim. Quem sabe alguém está querendo pedir perdão à humanidade, paga uma peça que fala dos problemas da humanidade, entendeu? Nossa Senhora, é por isso que eu sou ateu, eu não acredito nessas coisas, querido. Olha, se eu não acreditar, eu desisto da profissão. Ou profissão que tem que acreditar a cada dia, a nossa, viu? Olha, tem mais um comentário da Ana Junqueira aqui no chat. A leitura que Minha participei, amiga Ana, obrigada. acho que em 2018 dava para perceber o que você, Graça, estava comentando sobre o que te chamou a atenção no texto do Tarcísio. A Andressa comentou, perfeito, Graça, obrigado, concordo com a sua visão, parabéns a todos, e principalmente ao nosso querido diretor, Marcos Cardelic, da montagem. Manda um beijo para ele. O Sandro finaliza, viva a arte, viva intensamente. Legal, legal. Gente, obrigada. Eu acho que foi ótimo o papo. A gente podia continuar um dia na mesa de um bar com cerveja, quando a gente puder voltar a se encontrar. O Tarcísio, de vez em quando, vem passear aqui em São Paulo, não vem? Toco muito. Vamos marcar, Manassi. Vamos falar o que fizemos. Eu não tenho exatamente a mesma visão que você. Não acho que foi um fracasso, não. Eu gosto de muita coisa Mas que não eu é de hoje, Graça. Hã? Não é de hoje, Graça. Que a gente não tem a mesma visão, é assim que funciona. Então, vamos. Não, vamos, mas assim, eu adorei o papo, acho que foi super, super rico, entendeu? É uma delícia conversar. Obrigada pela presença de vocês. A gente ficou falando tanto, chegou uma hora que eles se calaram, né? Eles deixaram de postar coisas, falaram, deixa essa gente aí lavar a sua roupa da existência, entendeu? Mas, assim, é que a revolta que todos nós temos com aquilo que a gente está passando é difícil de controlar, eu acho, sabe? Eu evito ver telejornal, eu estou virando alienada por opção, sabe? Porque não dá, né? Não dá. A gente já tem tanto problema nosso, né? Que aí a gente ouve o telejornal, a gente fica mais desesperado ainda, fala, o que ele inventou agora? Inventou uma coisa pior. E a coisa vai piorando, 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 piorando. Não tem fim, né? É uma capacidade criativa do mal infinita. Então, eu falo, não, eu não quero nem olhar mais. Esse esgoto vai ser varrido do mapa nas eleições do ano que vem. Tem que ser. Esse é o meu sonho. Entendeu? Eu voto em qualquer pessoa, menos nele, pelo amor de Deus. Eu sei que é muito instável e volátil, mas está caminhando bem para isso, tá, Graça? Não, né? Tinha que ser no primeiro turno, sabe? Passar que nem o rolo compressor sobre ele, acabar, não ter segundo turno. Meu sonho é esse, não ter segundo turno. O problema é que ele precisa fazer uma merda muito grande para esses 18, 20% de alienado Não, é importante que fracasse. É importante que essa experiência seja um fracasso até o fim, para que a gente não a repita. Agora que a gente está nessa estrada, a gente vai ter que viver o amargor do fracasso do que a gente escolheu. Como assim? Vai escapar agora na hora de fazer a parte que tem que fazer, do trabalho duro? Não. Vamos aguentar o imbecil até o fim. Esse imbecil vai nos sangrar. Vamos aguentar até o fim, porque isso chama democracia. Ai, gente, com isso essas aí. palavras animadoras do Bonassi, né? Vamos descansar, pensando em como as coisas podem ser diferentes. Perdão, Graça, perdão. Não, não é nada.
Foi ótimo. Porra, Sem hipocrisia entre nós, afinal. Sem hipocrisia. Não, mas foi legal. Lógico que foi. A gente conversou sobre teatro, sobre prisão, sobre Brasil, sobre sonhos, sobre um montão de coisa. E eu acho que é isso que é o barato do teatro, né? A gente vê uma peça e o imaginário explode, e as lembranças vêm, a memória ativa, e a vontade de mexer nisso tudo de uma forma diferente fica dentro da gente. Queria agradecer demais, Bonassi, a tua presença, mesmo. Vamos marcar cerveja, tá? Primeira vez que me chame, que eu estou sempre aí em São Paulo. Então, Eba! vai ligar e nós vamos marcar para bater um papo, tá? Parabéns, Tarcísio. Valeu, cara. Obrigado, viu, pelo espetáculo. Fico muito honrado, muito feliz e orgulhoso de poder ser tema de uma galera dessa. Eu só vou finalizar com mais duas pessoas que escreveram aqui no chat. O Sandro, é uma revolta diária, é uma luta contra o Brasil diariamente, contra a humanidade. A Ana coloca em termos de negacionismo, terraplanismo, obscurantismo, etc. e tal. É muito ver que a arte sobrevive e cumpre sua sacra função. Então, é isso, gente. Muito bem. Parabéns, Tarcísio. Obrigada, Bonassi. Obrigada, Thelma. Gente, Cordocópias da Fortuna, vocês têm que ver também, tá? E preparem-se para a bola de sonhos. Tchau. Obrigada, gente.